Fala galera, bem-vindos ao canal do Homem Invisível. É que quem vos fala é apenas mais um homem comum nesta sociedade, buscando viver da forma mais plena possível. Pois bem, hoje eu gostaria de abordar uma reflexãozinha. Primeiramente, feliz Dia dos Namorados aí pra quem namora. Quem não namora e tá procurando aí, tá querendo boa sorte, mas procure com racionalidade, com sensatez, sem incorrer em nenhum tipo de carência, sem dar bonobada, sem bonobada, né, gente? Para você não cair em ciladas, em red flags e tal, né? Manda um oi, Brian, pra galera. Mas enfim, e quem não namora e também não faz questão de ter um relacionamento, tá feliz do jeito que tá, seja feliz, seja realizado, viva aí sua vida plena, sem excessos, sem nenhum tipo de descomedimento, sabe? Viva uma vida plena, sabe? Buscando sempre a moderação, a razão e principalmente o seu lado espiritual. Trabalhe isso, sabe? Bom, hoje eu gostaria de tratar justamente sobre a necessidade do homem se educar emocionalmente, dele superar não só carências, as antigas carências, mas imaturidades e infantilidades, ensinando a si mesmo sobre o que é relevante para a sua própria vida, para que ele alcance, enfim, a felicidade. Porque numa sociedade doente como a nossa, numa sociedade moderna doente como a nossa, em que a gente é educado a acreditar que sempre suprir os nossos desejos, seguir o nosso coração. Nós somos educados a seguir o nosso coração e suprirmos as nossas paixões. Se a gente quer um amor, quer um amor maior que eu, se a gente quer isso, nós devemos empregar todos os meios para buscá-lo como se fosse um direito. Nós temos direito a ser felizes, temos direito a ter um amor. Nós, principalmente geração Z, somos educados como crianças mimadas a acreditar que a gente tem direito às coisas que nos fazem, entre aspas, felizes, que nos fazem bem. As coisas que geralmente nós associamos ao prazer ou à validação externa. E aí nós meio que temos direito. E quando a gente não consegue, nós procuramos uma série de justificativas, muitas vezes patéticas e egoístas, para amenizar essa nossa dor, essa nossa incompetência, ou justificar a nossa inépcia. Por exemplo, se eu me frustrei nos meus relacionamentos, muitas vezes até por culpa minha, né, mas eu não percebo, ou se eu me frustrei por culpa de outras pessoas, ou, né, fui uma vítima aí de algum abuso emocional dentro desse relacionamento, a partir de agora, ao invés de não só procurar sanar essa ferida, mas entender que eu não sou o único que passa por isso, e às vezes entender se eu errei alguma coisa, ou entender mesmo as motivações, entender que buscar sanar essa ferida de um jeito mais racional, não. Eu vou recorrer a filosofias, a ideologias e ideias que praticamente justifiquem essa minha dor, sabe? Que busquem utilizar desses meus sentimentos negativos ou dessa minha angústia como uma forma de ver o mundo. Por exemplo, então não existe amor, se eu fracassei no meu relacionamento, não existe amor. Então se não existe amor, tudo que contam sobre isso nos livros está falso, é falso. E portanto, se vocês acreditam nessas coisas, vocês são menos evoluídas, são menos conscientes do que eu. As pessoas agem hoje em dia em dois extremos. Ou como ingênuas demais, acreditando realmente que certas promessas vão se realizar. Meritocracia, grande bobagem. Hoje em dia todo mundo sabe que quem se dá bem é quem tem indicação, ou quem passa em concurso, ou quem tem herdeiro, né? Com quem é herdeiro. Meritocracia não existe, a gente viu isso. Ou acredita realmente que se esforçar muito, que se ela for uma pessoa boa, ela vai arrumar aquele relacionamento, aquele casamento bonito e vai ser amada incondicionalmente. Pessoas blue pill mesmo, entende? Pessoas blue pill, esse é um extremo, de pessoas blue pill, ingênuas, bobas, sabe, que realmente acreditam que se elas votarem no político X ou Y, se elas forem de esquerda ou de direita, a sociedade vai mudar. De que agora, se depois dessa merda de Lula vier um presidente, sei lá, de direita ou outra coisa, alguma coisa vai mudar, alguma chance de melhora. É esse tipo de pessoa, sabe? A pessoa iludida, blue pillzão mesmo.
Só que num outro extremo, nós temos as pessoas desiludidas, entende? E as pessoas desiludidas muitas vezes podem até ser mais perigosas do que as pessoas iludidas. Porque elas que já foram pessoas iludidas, pessoas blue pill, digamos assim, por passarem por experiências extremamente traumatizantes, elas agora se creem extremamente despertas. Elas acreditam que são extremamente lúcidas e conscientes porque sentiram na pele o peso de suas ilusões. E pararam de acreditar em qualquer coisa, pararam de confiar nas pessoas, pararam de querer fazer o bem, de querer mudar qualquer aspecto da sociedade, da sua vida, sabe? Desistiram completamente e simplesmente repetem um discurso como se fosse a coisa mais bonita e profunda do mundo, de que a vida, portanto, não tem sentido, de que lutar é vão, de que você se relacionar é você pedir para ser traído, de que você só vai ser de fato realizado quando você for sozinho. Você cria premissas na sua cabeça que não necessariamente são verdadeiras, mas que atendem às suas expectativas emocionais, atendem à sua frustração, e é uma forma de mostrar ao mundo que você está revoltado, sabe? Está revoltado. E, portanto, você está num outro extremo de desilusão, de angústia, que parece que você é super desperto, lúcido. E você repete tanto isso que algumas pessoas mais fracas da mente ou menos aptas para pensar filosoficamente, elas vão aderir àquilo, porque, elas pensam, esse cara passou por isso tudo. Se ele passou por essas coisas, as análises dele devem estar corretas, não é? Eu vou confiar nele, então. Né? A exemplo de muitos produtores aqui que aderiram ao niilismo, a esse estilo de vida excessivamente migtal, assim, de eu vou ser solteiro pra sempre porque nenhum relacionamento presta, todas as mulheres são hipergâmicas e elas vão me acusar de assédio e tal. Eles pegam um aspecto da verdade, mas ao invés de continuarem pensando, generalizam isso pra tudo e todos, sendo que até mesmo estatisticamente isso é falho. Então, o que eu proponho? Eu sempre vou propor, gente, o pensamento aristotélico. De Aristóteles. Não, pensamento aristotélico de Pitágoras, né, gente? Que é o pensamento do meio termo. Sempre procurar o meio termo entre os extremos. A primeira coisa que a gente faz é identificar os extremos. Identificar os extremos, né? Identificar quais, de um ponto de vista, de uma ideologia e tal, quais são os dois extremos. O extremo da falta e o extremo do excesso. E depois de identificar os extremos, de sentar, pensar e analisar sobre isso, procurar o meio termo. No sentido de fazer uma análise racional do seu próprio contexto e entender, poxa, dentro da minha situação, o que o meu coração quer? O que eu quero para minha vida? Eu quero isso. Eu quero um relacionamento. Pronto. Você chegou a um ponto de falar assim, eu nunca tive um. Vou pegar o exemplo dos relacionamentos, tá, gente? Posso pegar qualquer exemplo. Mas, você chegou a um ponto na sua vida, da sua juventude, é isso? Vamos colocar uma idade hipotética, 23 anos. Idade boa para namorar. Idade boa pra você. Antes disso, eu acho que é meio que perda de tempo você se relacionar. Eu acho, galera, que antes dos 23, dos 22, é meio que perda de tempo você caçar, namorar, essas coisas, sabe? Eu acho que perda de tempo. Depois que eu acho que, né, entre os 23 e 27, entre 23 e 28, eu acho que é uma idade bacana. Depois disso também eu acho que, se você já ficou solteiro até lá, não sei se vale a pena também não. Mas entre essa idade e outra é uma idade boa, pra você procurar um. Mas vamos lá. Você quer um relacionamento, você tem vontade de ter esse relacionamento. E aí você primeiro vai considerar essa vontade. E vai pensar, quais são os prós e contras disso? Tá valendo a pena eu conseguir um relacionamento para mim mesmo? Se eu quero, eu pelo menos vou tentar uma vez. Beleza, eu vou tentar e arriscar uma vez. Agora, como que eu vou tentar e arriscar? É de qualquer jeito? Feito um carentão, bobão? Com amorzinho? Não, você vai fazer isso com lucidez. Entendendo todos os lados, por exemplo, do profano feminino. Entendendo as nuances, o jogo de carências que você... Aí você vai estudando isso com o tempo e vai entendendo como que você tem que procurar esse relacionamento. Não é só você chegar e falar, eu vou procurar um relacionamento e caça o primeiro. E o primeiro que achar é isso aí. Ou procura como um carente. Não, você vai estudar então. Não se vale a pena ou não pegar um relacionamento, porque isso você já viu que você quer. Mas você vai estudar como conseguir esse seu relacionamento de uma forma que você não vai sair prejudicado, de uma forma que você não vai sair todo emocionalmente fudido,
E isso envolve estudar o ser humano, os aspectos antropológicos, os aspectos sociais. E aí beleza, você chegou à conclusão de que quer procurar dessa forma como eu falei, estudando a fundo e tal. Você consegue. E aí beleza, você conseguiu o que você queria, maravilha, supriu a sua carência, pronto. Agora cabe a você ver se vai continuar ou não. Aí você aprende a identificar red flags e tudo mais. Cabe a você ver se vai continuar ou não. E aí, durante todo esse processo, qual foi o inimigo que você venceu? A carência. Entende? A primeira coisa para você possuir algo é entender que você precisa eliminar de você a vontade de ter aquela coisa e o medo de não conseguir. Entende? Isso se chama carência, vontade de ter e medo de não conseguir. Isso é carência. Então quando você olha para aquilo de forma indiferente, como apenas mais uma coisa supérflua, que vai servir apenas para você se afirmar o seu poder e que você quer ter porque é gostoso e você quer experimentar aquilo, e beleza, isso é legítimo. Mas a partir de quando você coloca aquela coisa no seu devido lugar, aquela ação, aquela conquista no seu devido lugar e não exalta mais do que é para exaltar, você elimina a sua carência e, portanto, você está apto para procurar aquilo. Então, qual que é o ápice da educação emocional do homem? Você eliminar o sentimento de falta, você eliminar o excesso que é a carência. Você eliminar a carência. Entende? Pensando que aquilo é apenas mais uma das muitas coisas da sua vida e que você não precisa daquilo para viver, você não precisa daquilo para respirar, você não precisa dessa determinada coisa para... Isso vale para várias coisas, tá, gente? Eu dei o relacionamento apenas como exemplo. Você não precisa dessa coisa para poder andar, para poder pagar suas contas, mas você precisa no sentido de que você quer, você tem curiosidade, a vida tá passando, o relógio tá batendo, os dados já foram julgados, as cartas foram postas na mesa, as fichas foram distribuídas, a partida foi dada, o estouro de largada foi dado, a buzina foi tocada, o alarme soou. A partir de quando você percebe que a vida o mundo tá girando e a vida tá correndo, meu filho, você vai querer experimentar certas coisas. Mas a carência, muitas vezes, pode fazer com que você procure de forma errada. E aí, quando você se fode porque foi carente, foi bobo, você vai pro outro extremo, que é o extremo da revolta. E acredita que pelo fato de que você se ferrou, você foi carentão, bobão, se ferrou bonito, procurou aquilo de uma forma idealizada. Agora você começa a desidealizar. Como assim? Digamos assim, a crucificar aquela coisa, a estigmatizar, a amaldiçoar aquela coisa como se fosse uma mentira, como que o que te venderam foi uma mentira. Muitos homens procuram relacionamentos, por exemplo, novamente voltando a esse exemplo, eles procuram mulheres ideais, mulheres que vão atender às suas expectativas emocionais, ao invés de... eles procuram a honradinha, eles procuram a honradinha para suprir todas as suas carências e expectativas emocionais, ao invés de procurarem um ser humano com as mesmas falhas, com os mesmos problemas, e enxergarem a mulher tal qual um ser humano, não é? Que caga, peida, às vezes fala um palavrão, fica doente e às vezes rouba um doce do supermercado, às vezes fala umas merda, às vezes é feito de otário, às vezes faz os outros de otário, como qualquer ser humano. Mas não, os caras vão procurar a visão idealizada que eles tiveram, que eles receberam na infância deles. Eles vão procurar a visão que a sociedade maldita e podre doutrinou eles, com a qual a sociedade maldita e podre os doutrinou. E aí, quando eles veem que aquele idealismo todo é uma grande bobagem, eles se revoltam e vão para o outro extremo, ao invés de permanecerem no meio termo e procurarem um ser humano. E aí eles precisam de ideologias, de ideias para poder reafirmar as suas frustrações e convicções, e de fato E buscam diversas justificativas, racionalizam tudo e criam as ideologias. As ideologias são isso, as ideologias são praticamente isso. As ideologias são discursos para que você não... discursos prontos, fornecidos em latas para você, para que você não precise pensar, não é? Então imagina, por exemplo, um rapaz aí, 19, 20 anos, que sempre teve dificuldade de se relacionar e tal, ele vai e entra numa dessas páginas aí, desses véi migtal, que passou por uma experiência de merda,
E aí os caras olham e pensam assim, nossa, ele já é mais velho, ele passou por umas coisas, ele fala bem, ele deve estar certo. Aí você tem aí uns jovens de 24, 25 anos que nunca beijou na boca e acha isso incrível, e acha isso foda. Entende? Quando na verdade, aí eles maximizam, ficam esse corpo e maximizam. Ah não, se você minimamente se aproximar de uma mulher, você vai ser acusado de assédio. Os caras, eles pegam uns exemplos assim extremos e generalizam, criam anedotas. Entende? Aí outro extremo disso é a galera da igreja que fala, não, você deve arrumar uma namoradinha, você deve arrumar aí o seu casamento porque é maravilhoso. Não, não é, gente. Casamento não é boa, é um saco mesmo. Casamento é um saco às vezes mesmo, mas às vezes é menos pior para alguns homens, não estou falando para todos, para alguns homens do que ficar solteiro. Para mim é menos pior, para mim é melhor, né, ser casado às vezes do que ficar solteiro. Para mim, no meu caso, é melhor. E como que eu vou saber qual que é cada caso? Como que eu vou saber? Você vai investigar a sua vida racionalmente, buscando meio termo, cara. E aí você vai se educando com o tempo emocionalmente. Entende? A primeira coisa é acabar com as carências, deixar de ser um carentão bobão. E a segunda é tomar cuidado para você não ficar revoltado. Toda vez que você fala sobre alguma coisa com um certo tom de asco, de revolta, de desprezo, você corre um risco muito grande em cair em generalizações, em cair em estereótipos. Isso não é lucidez, isso é outro tipo de burrice. Entende? Um outro exemplo é relacionado à religião. A pessoa que teve uma experiência ruim com a religião, né? Uma pessoa que teve experiência ruim com religiosos e começa a expandir isso para toda a religião. É uma pessoa que às vezes vai pra igreja procurando a verdade e encontra uma galera fazendo fofoca, encontra gente egoísta, encontra gente tosca. E acaba generalizando tudo aquilo, sendo que aí ela nem tem um empenho em procurar exemplos do passado, pessoas ilustres daquela corrente religiosa. Não é? Na igreja católica, por exemplo, que é a minha, né? Às vezes aí eu vou à minha igreja e tal, e vejo gente babaca, gente fazendo fofoca, às vezes um padre ruim, que dá uns conselhos ruins pra caralho. E imagina se eu fosse um jovem assim de mente fraca, procurando a verdade e sofresse com alguma fofoca lá dentro. Não aconteceu comigo, graças a Deus, mas imagina se acontecesse, se eu fosse jovem e entrasse numa comunidade assim. Eu já entrei em igreja que é assim, em certas comunidades, né? Igreja católica uma só, mas comunidades que tinham umas minas babaca fazendo fofoca sobre os outros, sabe? Era um meio lá, uma comunidade que tinha, aí tinha umas minas babaca, assim. Se eu fosse moleque e tivesse entrado lá e soubesse que estavam fazendo fofoca sobre mim, eu teria ficado revoltado, né? Se eu fosse mente mais fraca. Mas aí, isso não aconteceu comigo mesmo, e eu vi isso acontecendo, mas não saí, não fiquei generalizando, porque eu já conhecia a vida de exemplos do passado, como São Francisco de Assis, São Padre Pio, né? São Cura d'Ars, São José de Anchieta, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que foram exemplos da Igreja Católica que me inspiraram a ser um cristão melhor, entendeu? Então eu pesquisei, eu estudei, e ao invés de generalizar isso para todo mundo, eu pesquisei quem que era bom, entende? Então você tem que fazer a mesma coisa, você tem que se educar emocionalmente para você ser feliz, entende? Você nunca vai ser feliz, cara, você nunca vai ser feliz enquanto você estiver dependendo de um grupo para reafirmar suas ideias. Você pode ter certos momentos de alívio da sua vida. Você pode trabalhar num lugar cheio de gente babaca, cheio de gente burra, superficial. E aí, chegando em casa, você liga o seu PC gamer e entra na sua comunidade, no seu fórum, numa live aí da Red Pill, sei lá do que, para poder falar sobre os seus problemas. E aí você tem um alívio, como se fosse uma terapiazinha. Mas isso aí vai te fazer ficar cada vez mais dependente desse grupo e não vai te trazer a felicidade. A felicidade, cara, é uma coisa totalmente individual. A gente procura solitariamente. Não tem como, velho. Não tem como. Não tem como. É impossível, tá? Então, galera, aprendam a se educar emocionalmente. Parem de cope. Vivam uma vida plena. Escutem o Homem Invisível, gente. Escutem o Homem Invisível, gente. Vai ter debate aí com a Argenta nesse sábado. Eu vou falar sobre esses temas. Vai ter live com o Vinícius hoje. É isso aí, galera. Falou. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e um beijo na bochecha de cada um de vocês. O Brian também manda abraços, né, Brian? Ei, Brian, só na preguiça. Eu queria ser esse bicho. O que você faz dessa vida, meu filho? Você não trabalha,
você não estuda. Aí, você não trabalha, você não estuda, você só come. Come, dorme, mata galinha. Come, dorme, faz nada da vida. Você não faz nada. Gente, vida plena é isso aqui, ó. Vida plena é a dele. Ele não precisa pensar, não precisa fazer nada e já encontra a vida plena. A gente não, a gente tem que pensar. Né? A gente tem que se esforçar. A vida boa é desse bicho aqui, ó. É desse camarada aqui, ó. Falou, galera. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal, clica no sininho. Curte o meu vídeo, galera, para ajudar, tá? Por favor, curte meu vídeo. Para aumentar o engajamento aqui e me ajudar. Tchau, tchau, galera. É isso aí.